Amigos e amigas da TV Claré, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Encontro Empresarial, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 13h15, às 1h15 da tarde, com representação aos sábados, trazendo temas importantes aqui para a sociedade, ligados às empresas, ao setor empresarial, à parte de economia e finanças. Hoje nós vamos conversar a respeito da atuação aqui de uma empresa benchmark no setor de tubos e conexões, que é a Edra. A Edra é uma empresa dos sistemas de irrigação e, de acordo com as previsões da economistas, 2012 será um ano de retração econômica mundial, com relação à crise na Europa, desaquecimento ainda persistente nos Estados Unidos. No setor do etanol, há uma expectativa de melhoria de mercado, podendo representar expansão na produção de álcool pelas usinas do Brasil. E a Edra, a empresa do segmento de tubos para saneamento, tanques industriais e sistemas para irrigação, é fornecedora importante para o setor de suco alcooleiro. Assim poderemos discutir as expectativas desse segmento industrial. Para isso trouxemos aqui aos nossos estudos o Sr. Luiz Pena, diretor comercial do Grupo Edra, a Edra do Brasil, né, e a Edra Saneamento, empresa sediada aqui na vizinha cidade de Peúna, para avaliarmos o comportamento desse, né, e do mercado industrial de forma geral. Luiz, eu agradeço aqui você ter aceitado o convite, né, uma boa tarde. Boa tarde. Vamos aqui falar alguns assuntos aqui que tenha também reflexão em outras áreas, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes, com relação à parte de energia, a meio ambiente, né? Mas não temos como começar a gente trocar uma ideia e bater um papo, se nós não falarmos um pouco a expectativa que você tem, principalmente que você é da área comercial do grupo, né? A expectativa que você tem com relação à economia mundial, né? Se você pensa, há alguns economistas entendendo que o impacto vai ser muito pequeno, né, no Brasil, mas há outros economistas que talvez sejam um pouco mais pessimistas, diz que nós vamos sentir um pouco mais, né, essa crise mundial aí. Nós estamos com um problema na Europa, Itália, França, Espanha estão dando sinais de problemas, além da Grécia. Isso aí parece estar tendo um efeito dominó no mundo. Como é que você vê isso, Luiz? Para o Brasil, nós esperamos que a crise não seja um grande impacto, porque nós teríamos uns investimentos não só da nossa indústria, como também poderíamos ter trazido algum capital de fora para o Brasil. Também temos uma dificuldade que nós podemos ter empresas que estão no Brasil que precisam socorrer as suas matrizes, tá? Enviando dólar, isso que aconteceu muito agora no final do ano. Porém, nós temos dois grandes eventos internacionais no Brasil agora, dia 14, que seria a Copa do Mundo, 16, a Olimpíada, que pode trazer muita mão de obra para o trabalho, tá? Então nós podemos ter um PIB maior no Brasil. A perspectiva não é das melhores, mas nós temos um mercado crescente no Brasil. Você acha então que esses dois eventos importantes, eles vão colaborar para ter um equilíbrio? Para ter um equilíbrio. A gente tem que ter tem um ditado que diz, né? Um olho no peixe, outro no gato. Acho que o Brasil tem que ser isso. O Brasil hoje é o peixe, mas nós não podemos pensar também que nós podemos deixar de ver os mercados de exportação. O governo, inclusive, está incentivando esse mercado, mesmo que ele não seja um mercado crescente, mas nós temos que estar preparados com qualidade para poder atender esse mercado internacional e nacional. O segmento da Edra, o segmento principalmente ligado a tubos, né? As usinas possuem uma parte significativa desse market share, né, desse nicho da Edra. Como que você vê esse mercado de usinas, né, no seu segmento? Ainda ele vai ser um mercado, porque as usinas passaram uma época, acho que dos últimos 5 anos, de grandes investimentos, principalmente com relação a etanol. Houve aí grupos que adquiriram muitas usinas, né, formaram grupos aí fundidos, na expectativa de um mercado em expansão. Esse mercado está em expansão ainda de álcool no mundo? Está muito em expansão. E nós temos, o governo brasileiro, quando ele fez os financiamentos para o álcool, ele fez o financiamento para a indústria. Então hoje no mercado nacional nós temos indústrias de álcool e açúcar
e nós temos que falar aqui de energia, que todas estão também gerando energia com a produção do bagaço. Isso é muito importante, porque criou uma fonte maior de renda para o usineiro. Porém, o governo não se preocupou com a matéria-prima. Então, praticamente hoje nós temos o grande consumidor consumindo álcool no Brasil. Agora mesmo no final do ano, os Estados Unidos não renovou aquele subsídio do álcool de milho. Isso vai fazer com que o álcool do milho cresça nos Estados Unidos. Nós viramos exportadores do álcool de milho, não importador como é agora. Porém, nós temos muita dificuldade no plantio da cana. Então hoje nós temos indústria e hoje nós temos consumidor, não temos matéria-prima. Se você levar em consideração, faltou hoje no mercado esse ano 120 milhões de toneladas de cana. Se uma usina normal hoje moe 3 milhões de toneladas, nós temos 40 usinas ociosas montadas no país porque não tem cana. E está vindo os novos investimentos de usinas novas estão surgindo. Esse número que você falou que não tem cana, porque não tem área plantada. Não tem área plantada, não tem fértil irrigação, não tem crédito para plantio. E não tem crédito para plantio. Essa vai ser um dos problemas que o governo tem que resolver, como dar crédito para o plantio de cana. Para fazer usina, eu acho que se nós juntarmos aí 10, 15 empresários, é capaz de fazer uma usina, mas não consegue plantar cana. Não consegue plantar cana. Então, no seu segmento, no segmento de tubos para usina, você não vê expectativa de melhoria. Não, ao contrário, eu penso muito. Por causa da plantação. Mas você tem que aumentar a produtividade. Se não aumentar a produtividade, não vai ter álcool. Então, se hoje a Edra fornecesse para o mercado da indústria, fizesse uma caldeira, fizesse uma peça para uma indústria, nós estaríamos com um mercado muito menor do que precisa hoje. Que hoje precisa irrigar e precisa fazer fértil irrigação. Para poder aumentar a produtividade. Sendo que no estado de São Paulo não tem mais nem terra. Então, aonde você colhe 80 toneladas de cana por hectare, nós temos que passar a colher 120. Para colher 120, nós temos que irrigar e nós temos que fértil irrigar. E é onde entra o mercado 100% da terra. Então você vê uma boa perspectiva nesse segmento de tubos. O governo vai ter que pensar como ele vai fazer para financiar esse mercado. Financiar a plantação da cana. A Edra também tem um segmento de tubos para saneamento, né, Luiz? Como é que está esse mercado? Esse mercado é um mercado que está um pouco também estagnado. Alguns projetos regionais, mais na região norte e nordeste, porque lá falta mais água e falta mais esgoto, tá? E é um mercado que está crescendo não no que se esperava. Tá? Mesmo com o PAC? O PAC também ele não saiu muito do papel ainda. Presume-se que esse ano comece os maiores investimentos, porém não temos grandes perspectivas de investimento nesse mercado. Os tubos da Edra são tubos de fibra, né? De vidro. Reforçado com fibra de vidro. Reforçado com fibra de vidro. E vocês têm um concorrente que é o pessoal que é de tubos de metal. Metal, ferro. E ainda o poder público ainda adquire esses tipos de tubos de metal? Adquire muito metal, principalmente não é nem preço que o nosso tubo é mais competitivo, mas até mesmo por problema de instalação, que são justamente, eles não contratam um projeto torniquet. O que eles contratam? Eles compram o tubo e contratam uma empreiteira. Na hora de ter estas duas faces, há bastante problema e o nosso tubo sofre com isso. Enquanto um tubo de ferro você pode jogar ele de cima de um caminhão, tubo de fibra não pode. Mas em contrapartida também você não pode jogar um caminhão de vidro ou um caminhão de aparelhos eletrônicos que está aqui dentro no chão, né? Senão quebra também. Então, a questão da manutenção, Luiz, dos tubos de fibra com os tubos de metal, tem vantagens de tubo de fibra ou não? Muita vantagem, porque você não precisa de nenhum aparato de equipamentos. É feito manualmente, é feito tranquilo, não tem nenhum problema químico, não tem problema de contaminação, não tem problema até mesmo de risco de fogo, onde você estiver. Eu vou perguntar para você no próximo bloco, a gente vai dar uma paradinha um pouquinho, qual a previsão da Edra para 2012 com relação ao segmento dela. Nós voltamos dentro de instantes. Estamos retornando aqui nos estúdios da TV Claré, estamos entrevistando aqui Luiz Pena, diretor comercial da Edra. A Edra é do segmento de tubos e conexões, tanques, né, e outros produtos aí para
para o setor sucroalcooleiro, saneamento e outras plantas industriais. Nós estávamos falando sobre a questão ambiental, Luiz. Nós sabemos que os tubos da Edra são tubos de fibra, são fibras de vidro, né? E que ela tem que ter alguns critérios, principalmente com relação ao meio ambiente, né? Nós não podemos descartar esse material. Você tem duas operações aí que dá impacto no meio ambiente. O próprio tubo, né, que é do cliente, né, que precisa ver quanto tempo esse tubo vai durar lá, o que vai acontecer com ele, e o seu rejeito industrial, né, que são talvez sobras, ou não sei se tem sobras ou aparas na tua produção. Como que a Edra trabalha com essas duas frentes? Primeiro com a parte de resíduos. Na resíduos nós mandamos tudo para Paulínia, tá? O pessoal vem buscar, nós pagamos para ter o nosso aterro sanitário industrial lá, tá? Então nós temos um acompanhamento muito forte pela CETESB, tá? Aonde a gente hoje mantemos o nosso resíduo todo ele armazenado em Paulínia num aterro sanitário lá. Quanto ao caso dos tubos, o projeto hoje de vida de um tubo é de 50 anos. Nós não sabemos porque o tubo de fibra de vidro ainda não tem isso, tem no máximo aí 40 anos. Hoje nós já temos usinas usando há 38 anos por aí, como é o caso da usina da Barra, que foi uma da pioneira no país, onde nós fizemos alguns estudos, até em universidades, igual você hoje comentou um pouco antes ali, a gente tem um apoio bem grande da universidade nesses tipos, onde nós tivemos 5% só da degradação desse tubo. Então nós não podemos prever ainda se esse tubo vai durar 100 anos, tá? Mas provavelmente nós teríamos um dia de ter um descarte também para um lugar seguro para ter o meio ambiente. É uma grande preocupação hoje, de qualquer grupo hoje, não só a segurança. A gente hoje comenta numa empresa que o inegociável é o plano de segurança ambiental. Não tem negociação. Você negocia preço, você negocia prazo, você negocia qualquer coisa. O inegociável, segurança e meio ambiente. Até a gente se fala, um ditado também, que eu gosto de citar, no caso de quebrar uma pedra, né? Vamos quebrar uma pedra. Todo mundo pensa que é uma marreta, esquece a marreta. Primeiro você tem que ter uma luva, primeiro você tem que ter óculos, você tem que ter uma máscara. Depois, se você tiver a marreta e tiver a pedra, você pode quebrar. Se tiver treinamento também. Né? Mudou o conceito, o foco. Hoje não se negocia mais meio ambiente e segurança em qualquer serviço que você for fazer. Esse é primordial. Isso melhorou muito para as empresas que estão se capacitando. Foi que também a gente conversou um pouco antes, como é que as empresas continuam, você pensa que uma empresa vai continuar, se ela se capacitar, principalmente para o que o mercado está querendo, hoje, ambiental e segurança do trabalho. Essa segurança que você fala é a segurança em medicina do trabalho. Do trabalho. Tem que ter uns cuidados maiores com relação a esse tipo de mão de obra. Totalmente. Está havendo uma preocupação maior muito grande do setor. No setor. Voltando um pouquinho à questão de fornecimento para o setor de usinas, né, de tubos para usina, nós temos, acho que, dois tipos de cliente. O que é de irrigação, né, que é feita irrigação e irrigação, e aquele que é de planta industrial, né, que usa o tubo dentro da indústria. Tá. Hoje, qual que é o mercado da Edra? Qual que é o market share das usinas? Hoje a Edra responde por quanto de porcentagem para fornecimento desse segmento? Desse segmento nós devemos estar entre 60% a 70% do mercado é o fornecimento da Edra. Nós estamos bem no centro do setor energético. Nós temos essa facilidade. Nós temos justamente essa facilidade. A questão logística. Você fala. E nós temos grande investimento em pessoal técnico, nós temos projetistas, nós temos engenheiros, nós temos pessoas que conhecem o mercado. Quando a gente leva um projeto a uma usina, nós levamos uma solução para ele, porque pode ser que uma pessoa conheça aquela usina, aquele setor. Nós conhecemos todas as usinas, tá? Todos os setores. Então você leva um exemplo, uma casa de bomba que não pode ser feita nesse lugar, porque por causa disso ela não pode ficar enterrada. Um reservatório que vai ter uma casa de bomba no futuro. Nós estamos levando solução para o cliente. Não é o cliente que pede para nós o que ele quer. Nós levamos uma solução para ele. Você estuda a situação do cliente e leva uma solução. Uma solução para o cliente. Muitas vezes que não é nem o que ele quer. E que ele pensava que ter. Isso é um exemplo que está acontecendo agora mesmo na BP, que é a Brigitte Petróleo,
que é inglesa, ela comprou 4 usinas no país. Então, quer dizer, as próprias empresas petrolíferas estão já comprando usinas no país. Tá? Mas eles têm essa dificuldade de conhecer esse mercado. Então, nós levamos a solução para eles. Nós não levamos mais só o produto. Ele quer comprar 10 km de tubo. Não, nós queremos 10 km de tubo instalado assim, vai ter essa pressão, vai ter essa vazão de bomba, vai ter essa necessidade. Tá? Então, a gente está antecipando o que o cliente quer. Nós estamos surpreendendo o cliente com nossos conhecimentos. É uma forma diferente de atuar e pelo que eu vejo, a EDA tem liderança do mercado, ela é pioneira. Há quantos anos ela está no mercado? Nós estamos há 37 anos no mercado. 37 anos. Hoje, mais ou menos 30 anos no mercado de suco alcooleiro e indústria química. Nós atuávamos em outro mercado também antes. Em São Paulo, quantas usinas nós temos? Umas 400 usinas. 400. No estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Tem muitas usinas. Tem muitas usinas. Mais de 400 usinas. Mais de 400 usinas. É um setor que ele é organizado? Está se organizando muito por causa das grandes empresas. E quem não se organizar vai ser engolido por essas grandes empresas. Tem uma associação, a única, né? Tem associação única, uma associação das usinas. Busca. Hoje o mercado também crescente, viu, Corinthians, é o mercado de açúcar, tá? No mundo. No mundo hoje falta açúcar. Há tempos atrás nós produzimos 40% de açúcar, 60% de álcool. Hoje nós invertemos. 60% de álcool e 40% de açúcar. 60% de açúcar, 40% de álcool. Inverteu o mercado por causa da procura no mundo pelo açúcar. Pelo açúcar. Que está muito bem... É uma commodity hoje que está super bem avaliada. Luiz, para a gente encerrar nosso programa aqui, tem diversos assuntos que eu gostaria de ter falado com você, mas infelizmente por questão de tempo nós não vamos conseguir. Mas com relação aos gargalos do seu setor, o que você acha de legislação ou de apoio que o poder público poderia dar para o setor, né? Você acha que todas as questões de ordem tributária, de outras ordens aí que de competência do poder público estão resolvidas? Ou você acha que o poder público podia contribuir com alguma coisa para o setor? O poder público podia contribuir, primeira coisa, mexendo nas legislações que são hoje não só trabalhista, né, como a fiscal, que é tremenda, né, para a carga tributária das indústrias, que nós precisamos combater hoje o mercado externo, principalmente porque ele está recessivo, ele vai estar atacando o nosso mercado. Nós vamos ter um ataque muito grande do mercado, dos produtos desses países que estão em crise, que precisa botar seu produto para fora. Esta é uma parte. Os investimentos que o poder público precisariam fazer no mercado para crescer, aonde nós poderíamos ter financiamentos, exemplo, nós comentamos do plantio da cana, tá? Financiamento não só do plantio, aí nós temos que financiar o adubo, nós temos que financiar a tubulação, nós temos que financiar as máquinas para isso. Máquinas não está até muito ruim não, mas essa parte de plantio e de mão de obra muito ruim. Uma coisa que no Brasil vai ter também, isso aí a gente vai precisar trabalhar, talvez as indústrias, é a nossa mão de obra, treinar a nossa mão de obra. Capacitar a mão de obra. O problema muito grande é isso. Outro dia eu ouvi uma reportagem dizendo que o Brasil hoje se gasta muito dinheiro com saúde. Então você tem plano de saúde para o funcionário, você tem isso. Mas enquanto a partida é muito pequeno, o investimento que as empresas fazem em educação. Eu acho que o governo deveria incentivar que as empresas preparassem os seus próprios funcionários. Capacitar os treiná-los, os seus funcionários. Fica mais barato, fica mais fácil, fica mais regional. Tá? Então esse é o mercado. Por exemplo, Ipeúna hoje é uma cidade que vive bastante para o nosso mercado. Então nós podíamos capacitar o pessoal de Ipeúna para esse mercado. Sim. Tá? Esse seria o ideal. Tá? Logística também é um pouco grande, porque o país é continental, né? Então você vender uma tubulação hoje no Recife, você tem que andar 3 mil quilômetros quase. Na Fortaleza, também, infraestrutura, né? Infraestrutura, esse é um grande. Você não tem, tem locais que você vende uma tubulação, que você levar a tubulação é um preço muito alto. Tem outros que é menor, por exemplo, para o centro do país, como tem todo o transporte de grãos que vai para o mar, né? Vai para os portos, o retorno é barato o frete. Enquanto a partir da Bahia, Nordeste, é muito mais caro, porque não tem nada que tem de retorno de lá. Então é uma complexibilidade bem grande nisso. Então tá bom. Agradeço a sua vinda aqui nos estúdios da TV Claré, Luiz. Agradeço ter vindo aqui, né? Obrigado por você estar aqui. E nós estamos encerrando o nosso programa aqui, mais uma edição do programa Encontro Empresarial, e voltamos aqui na próxima quarta-feira. Obrigado aí pela audiência e até mais.
estamos voltando aqui nos estúdios da TV Claré, estamos entrevistando aqui Luiz Pena, diretor comercial do Grupo Edra. Estamos falando do mercado, do segmento de usinas, né, segmento de saneamento básico, porque a Edra é uma grande fornecedora de tubos e conexões para diversos segmentos aí. Luiz, nós estávamos falando, eu deixei uma pergunta aqui para a gente conversar agora nesse bloco, que é a expectativa que a Edra tem não só para 2012, mas nos próximos anos, nos dois segmentos, no segmento de tubos para saneamento e tubos para outras aplicações. Vamos falar só para a usina, porque a Edra também tem outros tipos de cliente e também tem outros produtos que são tanques, né? Tanques e principalmente produtos hoje para a Petrobras, né? Para a Petrobras. Nós atendemos muito também a Petrobras. Tá. O que você vê nos próximos anos desse segmento? A impressão que a gente tem é que nós vamos ter um crescente investimento nessas áreas, onde vai fazer com que a Edra também cresça, tá? E nós acreditamos que esse ano nós podemos crescer até 10%, justamente pensando nisso, pensando no suco alcooleiro, no saneamento e na Petrobras. A Petrobras, nós temos um grande investimento, não só de material, como também humano, que são as plataformas de petróleo. Hoje a plataforma de petróleo ela não pode ter mais manutenção e problema de peso. A fibra de vidro justamente entra nesses dois itens, que não tem manutenção e não tem peso. Se a gente analisar na área de campos, nós temos lá mais de 20 plataformas de petróleo, que elas foram previstas de ser usadas por 20 anos, que o poço ia secar. Agora, a questão de poucos anos, fizeram um estudo e o poço permanece ainda constante, tá? Então o que vai acontecer? Vai ter que fazer grandes manutenções nestas plataformas de petróleo. Nós estamos com gente preparada. Hoje nós temos mais de, vamos pensar, 30 funcionários que estão quase constantemente em plataforma de petróleo. Hoje mesmo nós temos 10 funcionários na plataforma de petróleo fazendo esse tipo de manutenção. Então nós estamos inclusive estudando junto com a Petrobras um contrato que ele vai ser feito por 10 anos para dar manutenção nestas plataformas. Essas manutenções são nos seus tubos ou são nos tubos de ferro que são que estavam lá? Está todo danificado, que nós vamos substituir por tubo de fibra. Então vocês vão fazer a manutenção, a substituição. A fazer a substituição desses tubos. E existe mais algum outro concorrente da Edra que também está fazendo esse trabalho para a Petrobras? No Brasil chegou uma que está em Belo Horizonte, tá? Mas só tem uma coisa, ela não está se preocupando com o atendimento, que é o tourniquet, montar a tubulação. E isto hoje a Petrobras e outras empresas não abrem mão de que você venda o produto e monte ele justamente para dar essa garantia, tá? De atendimento quando for necessário. Não queremos mais saber se o tubo deu problema ou a montadora deu problema. Quem tem que saber que deu problema comprou de uma empresa só. E a Edra está se estruturando isso, não só no campo da Petrobras, como muito no campo suco-alcooleiro. Nós estamos vendo uma tendência, Luiz, nós falávamos um pouco antes de iniciar o programa, nos estúdios, que é com relação ao sistema tourniquet, né? O sistema tourniquet, para a gente esclarecer para os telespectadores, é um sistema em que o fornecedor, ele não só entrega o produto, mas entrega o produto instalado, funcionando, né? O comprador, ele não precisa se preocupar com nenhuma questão de logística, de mão de obra de instalação. E a Edra parece que está indo nesse caminho, né, Luiz? Esse é o grande investimento diferencial hoje da Edra. A Edra não só vende tubo, não só vende tanque, mas ela vende a solução para o problema de um cliente. Exemplo, nós não vendemos tubo, nós vendemos uma adutora. O que é adutora? Você pode fazer a captação da água, você pode distribuir a vinhaça, você faz todas as casas de bomba, você faz a parte elétrica, alta tensão, e você transporta o produto, chega lá em cima, você armazena o produto. Este é o grande mercado que está tendo hoje. Isso dá uma garantia muito grande para o cliente, porque se ele tiver de reclamar de uma curva, ou de um vazamento, ou de uma energia que não chegar, ele tem uma empresa só que vai ter de fazer essa manutenção. Com a chegada dos grandes grupos na usina de álcool e açúcar, que hoje os grandes grupos estão. Tem aí hoje Raizen, você tem LDC, você tem ETH, que é o Debrecht, você tem Bung. Então esses grandes clientes, eles não querem mais nada a não ser ter a indústria, esse material funcionando e você dando a manutenção. E temos ainda por cima algumas garantias de até 5 anos para que esse produto, para que esse produto funcione.
Tá. Hoje o teu cliente, o cliente do mercado, ele não quer mais ter problemas com diversos fornecedores. Um que fornece mão de obra, outro que fornece a matéria-prima, outro que fornece a parte elétrica, de engenharia. Ele quer que todos sejam concentrados num único fornecedor. Não tenha dúvida. Só que isso vai gerar uma complexidade operacional dentro da empresa, né, Luiz? Certo. Você vai ter que ter uma interdisciplinaridade de funções e de profissões. Você vai ter que ter engenheiro civil, engenheiro elétrico. Hoje nós temos o grupo da Edra, formado por 3 empresas, tá? A Edra do Brasil é de saneamento, nós temos uma empresa chamada Metro, que monta a tubulação, tá? Hoje nós temos então equipamento sofisticado, a única no país que tem equipamento, nós temos valetadeiras novas, chegaram agora dos Estados Unidos, onde você abre uma vala perfeita, tá? Para ter uma boa instalação. A instalação num produto, ele é 50% da qualidade, isso qualquer um faz, fio elétrico, tubo, o que você fizer. E nós temos agora uma empresa, que é a Pena e Pena, que está fazendo a obra civil do contexto. Só para você sentir, hoje na Edra nós temos 430 funcionários, na Pena e Pena nós temos mais de 100 e na Metro de 50 a 60, depende um pouco da sazonalidade. Então o que nós temos? Nós temos essas 3 empresas que são responsáveis por aquele trabalho. Não tem mais uma empresa que faça só o tubo. Nós transportamos o tubo, nós descarregamos o tubo, nós montamos o tubo e nós depois botamos para funcionar. E geralmente a gente ainda tem um aceite do cliente que aquilo esteja tudo funcionando. É um serviço que está sendo muito bem visto no mercado hoje, principalmente com esses novos investidores que são tradicionalmente, exemplo, a Dow Química hoje está montando uma indústria de álcool. Não é uma usina, é uma indústria de álcool. Ela vai fazer álcool no Triângulo Mineiro para fazer polietileno e para fazer o polietileno verde, aquele que nós podemos ter, ele tecnicamente é destrutivo. Né? Ele é biodegradável. Essa vai ser a grande vantagem do mercado. Porque tem uma questão ambiental aí muito forte, com relação os tubos são feitos de fibras, né? Essa é fibra de vidro? Fibra de vidro. Tá, e como que é esse tubo? Você tem informação de quanto tempo ele fica ali, se ele chega já a decompor ou não? Você responde isso no próximo bloco, tá bom? A gente volta dentro de instantes.